Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Sinergia, que é o talk show do projeto Olho no Líder. Para não perder nenhum episódio do Sinergia e do podcast, não se esqueça de seguir @Olho no Líder no Instagram. Eu sou o Daniel Rui e hoje nós temos um episódio especial oferecido pela Association of Corporate Counsel, a ACC Brasil, em parceria com a Fenalol 2024. O evento ocorre de 23 a 25 de outubro de 2024 e é o maior evento jurídico do Brasil. Eu vou estar por lá, junto com um monte de feras do setor, falando sobre as maiores tendências e inovações do mercado jurídico. As inscrições já estão abertas. Acesse fenalol.com.br para saber todas as informações. Também fica o convite para você que é advogado corporativo para se associar à ACC Brasil. Nos comentários do episódio vai ter um link para você saber mais. Hoje vamos falar de gestão de pessoas, que também é um dos temas da Fenalol 2024. A convidada do episódio de hoje é a Eva Guizio, uma craque do mundo corporativo, executiva de gente e cultura com mais de 30 anos de atuação no mercado de trabalho, sendo 25 de atuação em recursos humanos, 16 cargos de gestão e 6 em posições C-level. Formada em psicologia, com especialização em psicologia organizacional e do trabalho e gestão estratégica empresarial. Atualmente é estudante de psicologia positiva. Atua ainda como mentora de líderes e presta consultoria para o desenvolvimento de projetos de desenvolvimento de lideranças e estratégia empresarial e performance. Mãe atípica dos gêmeos Lorenzo e Morgana, esposa do Cristiano há 27 anos e uma eterna aprendiz. E agora vai nos trazer um pouco da sua trajetória, visões sobre desenvolvimento de líderes e as lições e visão de recursos humanos para o mundo jurídico e de compliance. Em especial, o protagonismo da área de integridade na construção e manutenção da cultura organizacional. Vamos conhecer um pouco mais dessa craque? Fique de olho no líder. Querida Eva, que prazer enorme ter você no nosso projeto. Eu já estava tentando te trazer aqui faz tempo e agora consegui finalmente ter você aqui no programa. Obrigado por aceitar o convite, engrandecer o Sinergia com a gente. Daniel, eu que agradeço. Eu estou me sentindo extremamente lisonjeada pelo convite para participar de um projeto tão inspirador quanto esse que tu estás conduzindo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito legal ter você aqui. Você é uma daquelas pessoas que eu gerei uma empatia inicial. Na primeira vez que a gente conversou, já gerou aquela conexão. Então é muito legal ver que isso já faz algum tempo e hoje a gente pode se reencontrar para falar de liderança, de um tema que nós dois somos apaixonados. Mas fala um pouco primeiro para a gente sobre a sua trajetória de carreira. Eu destaquei um pouco aqui esse monte de cargo de gestão, essa experiência enorme que você tem. Como é que foi isso e quais líderes que você destaca que abriram portas ou te inspiraram? O Olho no Líder é uma homenagem à liderança, então eu sempre pergunto para dar esse espaço para homenagear os líderes que fizeram parte dessa trajetória. Legal, uma excelente questão. Então vamos lá, tu já mesmo comentaste, eu tenho mais de 30 anos aí no mercado de trabalho. Esse ano eu faço 50 anos, então eu vou completar meio século de vida. E é muito bacana, né? Quando você chega num momento como esse, você faz uma reflexão sobre tudo que aconteceu, né? Sobre toda a sua trajetória e pensa, né? Os próximos 30, né? Onde é que eu quero estar daqui 30 anos enquanto liderança? Bom, a minha carreira, ela tem um modelo bem tradicional. Eu sou a típica geração X, né? Eu sou literalmente, Daniel, a tia do RH. É assim que essa turma jovem de tecnologia me chama, né? Eu brinco com eles. O dia que vocês disserem, lá vem a avó do RH, daí eu acho que eu já posso me aposentar, né? Mas como a tia do RH, né, eu, ao longo desses 30 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em 4 grandes ramos de mercado. Então, a grande maioria da minha experiência ela está no ramo da indústria. Então, eu atuei em indústria, atuei no mercado financeiro, atuei no ramo de comunicação e também no ramo de tecnologia, né? Eu já tinha atuado e agora eu retorno para o ramo de tecnologia. Hoje eu sou uma C-level, atuando na Datum Tecnologia, uma empresa gaúcha, né, mas que está espalhada no Brasil, também temos alocados no exterior, estamos aí em 21 estados, né, super diversa. Ao longo desse tempo, né, eu passei por empresas de pequeno, médio e grande porte, empresas nacionais e também multinacionais com mais de 15 mil colaboradores, né? Então, isso me trouxe, Daniel, uma bagagem de entender diferentes nuances, né,
que tem a ver com os produtos, com o mercado em que as empresas estão e que, no final do dia, moldam as suas culturas organizacionais, porém, em todas elas, a gente percebe os mesmos dilemas de liderança, né? Há 30 anos a gente desenvolve líderes e continuaremos desenvolvendo, porque o líder é quem dá o tom, é quem faz a mágica acontecer, né? Isso eu acho que é bem importante que a gente possa entender. Ao longo dessa trajetória, eu participei de 6 projetos de fusão e aquisição, participei da construção de um centro de serviços compartilhados, o que fez com que eu me tornasse aí uma especialista em reestruturação organizacional e gestão de cultura. E isso é muito bacana, eu tenho muito orgulho das oportunidades que eu tive, né, e que eu acho que eu soube aproveitar e aprender muito, né, ao longo do tempo. Falando um pouquinho de números, né, eu já selecionei mais de 5.000 profissionais nesses 30 anos, já desenvolvi ou construí programas, busquei parcerias ou estive à frente mais de 500 líderes, né? Então é muito legal assim. Já selecionei gente como estagiário que virou líder, então acompanhei a construção da carreira de muitas pessoas e isso é o que eu digo são as coisas que o salário não paga. Sabe, Daniel? Quando você seleciona um talento e vê esse talento crescer e esse talento te agradece, tem gratidão por você ter encontrado ele, dado essa oportunidade. Gente, o salário não paga isso. Então, é maravilhoso, né? Hoje, né, como tu bem comentasse, então, eu estou atuando como mentora de líderes, já faz 3 anos que eu estou atuando como mentora, estou ocupando a minha primeira posição de conselho na Manchester Investimentos, então tem sido um super desafio e me aventurei a voltar para os bancos acadêmicos, estou cursando psicologia positiva, estou completamente apaixonada pelo tema, né, é algo que quando eu me formei ainda não existia, psicologia positiva está há 20 anos só, então está sendo muito bacana mesmo. Bom, acho que aqui eu fecho um pouquinho, né, da minha trajetória, e aí você fez uma pergunta super importante, né, líderes que te inspiraram. Acho que primeiro a gente precisa entender, Daniel, que a liderança ela não está só nas organizações. Quem são nossos primeiros líderes? Nossos pais. Pai e mãe são líderes. Pai e mãe lideram. E quando eu digo pai e mãe, é a figura mesmo materna e paterna ou alguém que fez esse papel ao longo né, da nossa criação. Então, o meu primeiro líder é óbvio que não poderia deixar de ser o meu pai. Né? O seu Antônio Guizio, caminhoneiro, uma pessoa extremamente simples, humilde, e que me ensinou 2 coisas. A importância do trabalho, e que o trabalho vai ter ao longo da nossa vida, e o quanto a gente se constrói por meio do nosso trabalho, né? Constrói a nossa identidade, a nossa personalidade, e o amor pelo que se faz. Então, meu primeiro líder, minha primeira referência foi ele. E aí, olhando um pouquinho, tantos líderes bacanas que eu tive, e é muita gente, eu não vou conseguir homenagear todo mundo. Então, tem uma pessoa que foi quem me deu a minha primeira oportunidade para me tornar líder, que é a Andréa Barradas. Né? Ela foi uma liderança muito forte no processo de fusão de uma indústria petroquímica que eu atuei. E a Andréa era incrível o quanto ela conseguia ser assertiva e doce ao mesmo tempo. Uma baiana porreta que cada vez que você sentava para falar com ela, você se enchia, ela nos iluminava, ela conseguia enxergar o potencial de cada um. Uma pessoa incrível. Ela me deu a primeira oportunidade para liderar. Depois, eu tive uma segunda liderança que também me marcou demais, que é a Angelita Feijó. Essa mulher, após a minha licença maternidade, eu acabei saindo da empresa e ela me deu a oportunidade para retomar para o mercado de trabalho, mãe de gêmeos, né, 9 meses depois, e ela me deu a primeira oportunidade gerencial, já um nível acima de gestão. Angelita é uma pessoa extremamente séria, muito dura, mas muito justa, né? É uma pessoa que eu chamava todos os dias de líder, todos os dias eu batia na sala dela para a gente tomar um café e trocar. Maravilhosa, uma referência incrível para mim. E por fim, eu quero destacar, eu trabalhei com alguns CEOs, mas tem uma pessoa que para mim é uma referência como CEO, que é Pedro Coutinho. Pedro hoje está no Banco Safra, liderou a GetNet por muito tempo, e o Pedro para mim é um exemplo de disciplina,
e de paixão pelo que se faz, né? Então, Pedro foi o primeiro CEO que eu tive um contato mais próximo e que acreditou em mim, me deu a oportunidade para construir, né, uma área de desenvolvimento organizacional e construir um projeto de transformação cultural do zero, né, e levar a empresa a se tornar uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, acho que essas referências aqui são pessoas que estão marcadas no meu coração, marcadas na minha trajetória e que a Eva de hoje tem muito destes profissionais que cruzaram o meu caminho e me deram oportunidade. Que incrível, né? E essa é a pergunta polêmica do programa mesmo. É só para você esquecer aquela pessoa que vai te cobrar depois. Fala, poxa, você não citou meu nome. E aí depois você volta, você fala, o Daniel vai gravar um outro episódio comigo. E aí eu menciono. Mas é muito legal. Só uma observação, você falou da tia do RH, né? Eu vejo recursos humanos, muitas vezes, a gente tem aquela mesmo viés, pelo menos eu tenho, e confesso que ainda tenho, daquele com o médico que a gente, quando vai no consultório e fala, vou fazer uma cirurgia importante, e o médico tem 20 anos de idade, você fica meio assim, né? Você fala, puxa, será que ele tem a experiência suficiente para fazer algo tão complexo? E em recursos humanos, eu sempre tive esse mesmo viés de pensar assim, a pessoa de recursos humanos ter uma experiência, uma vivência, essa brincou da tia do RH, essa é a pessoa de confiança, essa era a pessoa que sempre, as pessoas que eu tive de suporte de recursos humanos durante meu tempo de liderança, sempre foram mais experientes, trazendo ponderação, trazendo outras visões, isso era muito mágico, né? Então quando você fala tia do RH, numa brincadeira, mas essa é a pessoa normalmente de confiança e eu tenho certeza que esse sempre foi o seu papel, pelo que eu te conheço, e que continua hoje na mentoria, né? Porque você faz exatamente esse papel, agora dando esse suporte para líderes que não são da mesma corporação, que é muito legal. E a tua inspiração feminina também, né? Eu sempre falo que a liderança também é uma força de oportunidade. O líder ele é responsável por empoderar ou abrir essa porta, né? Eu falo, ninguém empodera ninguém, as pessoas se empoderam, mas a oportunidade é dada por um líder e é muito legal que foram duas mulheres que te deram essa oportunidade, né? A Rossana Sadir participou de um episódio com a gente e ela está num livro que eu acho muito legal, o nome que é Uma Puxa a Outra. Eu acho que esse é o lema e na sua fala você traz como uma puxou a outra mesmo e te deu oportunidade em um momento delicado que eu não sei até hoje como alguém consegue ser mãe de gêmeos. De uma só eu já não consigo dar conta, eu imagino gêmeos ao mesmo tempo, aprendendo a paternidade, a maternidade com gêmeos, você é uma heroína mesmo, né? Mas Eva, Legal. como que você entende que hoje, trabalhando tanto tempo com desenvolvimento, esse papel da liderança tão relevante, que a gente deveria trabalhar o desenvolvimento de novos líderes para eles estarem cada vez mais preparados para os desafios atuais que não são poucos? Esta é uma pergunta importante e talvez eu vou ser um pouco polêmica aqui, tá? Mas acho que Gostamos de os meus polêmica 30 também. anos, os meus 30 anos de experiência acho que me habilitam um pouco para trazer uma reflexão aqui para o público. Acho que, primeiro assim, eu sou um pouco cética com relação a programas de prateleira para liderança. Então, eu sou líder de RH de uma companhia, chega uma demanda de desenvolvimento de lideranças que foi mapeada ou foi solicitada, e eu vou lá numa consultoria que tem um programa pronto, trago e ponho todos os líderes para realizar. Isso pode dar certo? Até pode, mas não vai ter o efeito que a gente quer. Ele vai ter parte do efeito. Por quê? Porque cada organização está num estágio. E é preciso entender o estágio de cada empresa e entender o estágio, o nível de maturidade do grupo de lideranças que faz parte. Vou trazer um exemplo muito claro aqui. A gente contrata um programa de liderança que coloca como um dos pilares ou um dos módulos a estratégia organizacional e o papel do líder nesse cascateamento, né, nesse descer a estratégia. Só que essa empresa não compartilha a estratégia com todos os níveis de gestão. Ela está restrita aos C-levels, ao comitê executivo. Então, como é que eu vou colocar os líderes numa sala de aula,
eu vou discutir que eles têm que fazer isso se a organização ainda não está fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente constrói programas de liderança. Eles precisam ser customizados para o momento e para o nível de maturidade da organização. E aí sim, cadenciados numa constante de crescimento e de evolução. Então, dito isso, vou voltar à tua pergunta. O que eu acho que é muito importante? E aí a minha experiência traz isso, né? Independente do programa de liderança que eu vou construir. Primeiro ponto, quando a gente senta numa cadeira de liderança, a gente tem que ter clareza dessa responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, eu preciso entender o que a organização vai exigir da minha cadeira. Porque cada organização vai ter exigências específicas. Então, o que o meu líder, o que o board espera que eu entregue e como eu devo entregar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente começa a aprofundar um pouco mais. Eu falo de consciência, de tomada de consciência sobre o papel da liderança. O que é ser líder, né? E aí é muito importante que o líder entenda, e geralmente líderes foram bons especialistas e por isso se tornaram líderes, porque entregavam resultado, porque eram bons tecnicamente, na sua grande maioria. Eles dominam um determinado tema, né? Eu preciso entender que não sou mais eu que entrego o resultado. Que eu entrego o resultado por meio das pessoas. Então, a minha consciência tem que ser, sentei numa cadeira de liderança, eu preciso entender de gente. Porque quem vai entregar os resultados é o meu time, não sou eu. Eu sou um articulador dessa jornada. Terceiro ponto, precisa dominar o negócio. Estou numa cadeira de liderança, preciso ser exemplo. Tenho entregas importantes e relevantes para fazer, sem entender do negócio eu não vou conseguir. Então eu preciso entender do negócio, eu preciso entender do propósito organizacional, eu preciso entender da sua estratégia, onde essa empresa está e para onde ela vai, para conseguir articular. E por fim, e aí talvez seja por onde tudo começa, né? Num nível muito profundo, o líder precisa se conhecer. Então, lá vem ela com conversa de psicólogo, o tal do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para entender o impacto que toda a nuance organizacional, toda a dinâmica organizacional vai causar em mim e no meu time. E que, se eu não estiver preparado para lidar com isso, porque teremos problemas, não será fácil essa jornada, isso vai impactar na entrega de resultados. Então, eu traria esses 4 grandes pontos. Autoconhecimento, tomada de consciência do papel da liderança, e aí uma reflexão se a gente quer estar nesta cadeira, né? Isso é muito importante. Domínio do negócio, do seu propósito e da sua estratégia, e clareza do que a organização espera de mim nesta posição. O programa de liderança precisa permear tudo isso, em diferentes níveis, obviamente. Então, para mim, é isso. Eu não vou trazer aqui competência, porque, gente, depende de cada organização, mas precisa transitar nesses 4 pontos. Sem dúvida. E é isso que você respondendo me fez lembrar, Eva, que a gente pensa muito nesses pontos ou no desenvolvimento de líderes, muitas vezes, ou é mais popular, quando esses líderes já estão estabelecidos e a gente começa a tentar desenvolvê-los, então eles aprendem com o carro andando. E eu lembro, um dos programas que mais fez diferença na minha vida e na minha carreira foi quando eu era estagiário na Volkswagen. A Volkswagen tinha um programa de treinamento de liderança para os estagiários. Chamava-se Projeto Visão, depois chamou Projeto Crescer, onde nós, enquanto estagiários, éramos treinados nas competências estratégicas, entre elas as de gestão, para já se formar com essas habilidades. Então ninguém esperava a gente tomar porrada da vida, aprender com exemplos errados, para depois, quando a gente assumisse o papel de liderança, passasse a trabalhar no desenvolvimento, como parece ser o modelo tradicional. Eu soube em alguns anos que a Volkswagen já não tem mais esse programa. Não sei se eu estou errado, espero estar, mas eu acho que o foco poderia ser a formação de base, assim como os clubes e times de esporte hoje
cada vez mais estão preocupados que os meninos da base estudem, tenham preparo, seja ele de mídia, quando o menino estoura, seja ele de redes sociais, seja ele no posicionamento da vida, financeiro. A gente no corporativo deixou um pouco de lado a base para começar a investir na formação de líderes quando eles já chegaram lá, né? Exato, exato, Dani. E aí, complementando essa tua fala, né? Quando eles já estão lá, e aí eu preciso agora, porque o mercado mudou, porque os clientes mudaram, porque tem uma nova exigência. Quando eu preciso acelerar esse desenvolvimento, a gente pode pensar em algumas competências que são essenciais para essa liderança. Então, o líder ele precisa entender que ele tem que engajar pessoas, e o engajamento é algo super complexo, porque depende parte do indivíduo, parte da organização e parte da liderança. Ele precisa desenvolver talentos, não tem como. Ele precisa performar e ele precisa moldar o futuro dessa organização. Essas 4 competências elas são essenciais e o líder precisa ter clareza desse seu papel. E aí eu vou trazer 2 pontos para mim que foram fundamentais na minha liderança e que eu já vi líderes se desenvolvendo e que também foi fundamental. O primeiro é semente aberta. O que é semente aberta? Primeiro é entender que eu não sei tudo e que a minha equipe pode e vai me desenvolver também. Né? E o segundo ponto, não menos importante, o líder precisa entender que ninguém tem autonomia total dentro de uma organização. Ou seja, existe uma interdependência. E se existe uma interdependência, ele não pode tornar o time dele uma ilha, a área dele uma ilha. Porque em algum momento vai travar a entrega. Se existe uma interdependência, se eu não tenho autonomia total, eu preciso aprender a colaborar. E eu preciso articular com pares, com a gestão acima, com o próprio time. Então, a gente vai precisar desenvolver habilidade política. Porque uma organização é a junção do comportamento de todas as pessoas que ali estão. Então, acho que assim, em especial finalizando, nas áreas chamadas de apoio, né? Porque é tentador para o jurídico, para o RH, para a TI, você fala, não, eu não faço parte disso. Eu sou diferente, eu tenho que me isolar e, claro, cada um tem os seus princípios e valores ali a defender. Às vezes o jurídico defende situações que podem ser contrastantes ao que a área de negócio quer fazer, mas, enfim, cabe ao jurídico também achar uma solução. Mas se colocar nessa ilha. Eu certa vez estive numa empresa fazendo uma conversa também de aprender um pouco sobre cultura e perguntei qual era o problema do jurídico que eles viam. E aí a pessoa de RH me falou, eu acho que o jurídico é uma ilha, e você me lembrou isso. Falou assim, o jurídico se defende tanto ali, se coloca tanto blindado das coisas que acontecem na organização, que eu acho que eles não estão integrados. E isso é um erro comum e tentador, né, de você não fazer parte desse processo, né? E acho que é muito legal isso que você traz, a habilidade política nesse sentido. A política é articulação e a gente precisa articular para que haja essa interdependência seja potencializada em prol dos resultados da companhia. Né? Exatamente. E neste processo de desenvolvimento, Eva, você hoje trabalha como mentora, né? Onde que você acha que a mentoria ajuda mais, assim, no aprimoramento para os líderes? Onde entra esse papel dele se diagnosticar e falar assim, olha, agora é a hora que eu preciso de uma mentoria? Então, maravilhosa essa pergunta. Eu tenho aprendido muito, né, Dani? Assim, é incrível nesses 3 anos atuando como mentora. Eu tenho descoberto coisas que ao longo de 30 anos eu não enxerguei. Eu não enxerguei, né? E aí a minha é bem isso, uma experimentação, sabe? A minha vivência na mentoria tem me mostrado que existem outros caminhos para desenvolver a liderança de uma forma mais rápida, só que é mais trabalhosa. Né? Então, numa organização é mais fácil você montar um programa específico e colocar todos os líderes lá. Só que a mentoria ela acelera muito mais. Por quê? Eu gosto de dizer que a mentoria ela é uma jornada customizada. Por quê? Cada líder é único.
E cada equipe de cada líder também é única. E esta equipe, junto com esse líder, estão num contexto único, num determinado espaço-tempo de uma organização. Então, nenhuma equipe é igual, nenhum líder é igual. Então, quando você faz um processo de mentoria para alavancar competências de gestão, seja de negócio, seja de pessoas, né? Você vai analisar esse time, analisar o contexto, analisar o nível de maturidade de cada um que está presente, está compondo esta equipe dessa liderança. Entender o nível de maturidade desta liderança é uma primeira posição, é uma segunda, é uma posição mais executiva, é uma posição C-level. Cada nível de liderança vai exigir competências diferentes. E cada time será diferente. Então, eu vou customizar. Junto com a liderança, nós vamos entender todo esse contexto e vamos articular para desenvolver competências específicas para que mais rapidamente ele tenha os resultados esperados. E é incrível, Dani. A minha experiência tem mostrado, os líderes chegam até mim, preciso engajar as pessoas. Como que eu faço? Assumir a cadeira de liderança, não sei nem por onde começar, não sei nem como montar minha rotina como líder. Qual é o impacto que eu tenho descoberto na mentoria? O foco é alavancar performance. Impressionante. Todos os meus mentorados que passaram por mim têm alavancado a performance. Como consequência, não é o primeiro foco, tá? Como consequência do seu desenvolvimento em gestão de pessoas. E é muito incrível. E por que isso acontece? Porque a mentoria acelera um dos pontos que eu comentei, que são importantes em programas de liderança, que é a consciência do papel. A consciência de que agora ele precisa entender de gente. Porque se ele não entender de gente, os resultados e a liderança dele não se sustenta ao longo do tempo. Porque ou as pessoas vão adoecer e não vão entregar tudo e não vão produzir tudo que podem, né? Ou as pessoas deixarão a organização. É isso. É isso mesmo. É engraçado porque isso ataca um dos itens que você trouxe no começo, né, de programas de liderança personalizados, e não há nada mais personalizado do que o processo de mentoria, né? Ele respeita aquele momento, aquela vivência, aquela pessoa, aquela personalidade, e obviamente leva a esse resultado que é acelerar esse processo de desenvolvimento, que é muito legal. E Eva, você, além disso, o desenvolvimento de uma organização sempre passou, mas hoje em dia cada vez mais, por ela ser sempre inovadora e, obviamente, também diversa, porque a diversidade também ajuda a inovação, isso já é mais que comprovado. Você tem se tornado cada vez mais uma voz deste movimento de diversidade, né? E eu queria entender de você como que você entende o papel do líder ou da liderança para a promoção de um ambiente mais inovador e diverso dentro das organizações. Nossa, essa pergunta ela até me emociona, né? Então, deixa eu primeiro contextualizar, né? Você falou, a Eva é mãe atípica, né? Então, eu tenho os gêmeos Lorenzo e Morgana, estão com 13 anos. Foi bem fácil, bem tranquilo no início, Imagino. sabe? Bem tranquilo. Agora tá diferente, né? Eles estão na pré-adolescência. E o Lorenzo, nós descobrimos muito cedo que ele tem autismo, né? Então, o Lorenzo é um autista consciente da sua condição. Ele mesmo diz tratado, né? Ele faz terapia há mais de 10 anos, ele vai para a terapia, volta da terapia quando ele quer, quando ele acha que ele está muito ansioso, ele pede para voltar, ele pede para parar. Então, extremamente consciente, nós tratamos isso com muita naturalidade dentro da nossa família, né? Está super bem, se desenvolvendo, né? Dentro das suas possibilidades. Então, eu tenho dentro de casa um contexto diverso, que me fez, como mãe, pensar em tudo aquilo que eu sempre acreditei, mas agora vivendo uma realidade, né? Eu não sei como vai ser o dia de amanhã para o Lorenzo, eu não sei se ele vai trabalhar, se ele vai fazer uma faculdade, porque a gente vive um dia de cada vez, né? Mas tem sido muito gratificante essa jornada. E tirando um pouco o meu contexto pessoal, familiar, ao longo da minha trajetória eu tive a oportunidade de trabalhar em organizações que
me deram, né, abriram um caminho para que a gente colocasse programas de inclusão e de diversidade. Então, eu já fiz isso em várias empresas e é muito lindo. Não preciso dizer, né, Dani, que isso começa por uma questão de lei de cotas. É assim que começou no Brasil e está tudo bem, não tem problema. Só que hoje a gente amplia muito. Então, nos últimos 10 anos, mudou muito esse conceito, porque hoje eu falo não somente de inclusão, mas eu falo de diversidade num âmbito muito maior. E por que isso é tão importante? Não é porque é preciso falar. Não é por isso. Quando que a gente cresce? A gente cresce quando alguém nos questiona e faz com que a gente reflita coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado. A gente cresce quando algo novo chega até nós, quando a gente sai do nosso padrão, da nossa caixinha, do nosso status quo. Ter equipes diversas vai fazer o time alavancar resultados, porque diferentes pensamentos, formações, gerações, gênero, raça, origem social, essas diferentes mentes no final do dia é que vão fazer com que um time se torne forte. O líder precisa ter clareza disso. Só que é difícil. Por que é difícil? Porque é mais fácil eu contratar quem pensa como eu. Porque é mais fácil eu liderar quem obedece o que eu digo, ou, né? Tudo que eu falo, eu sou uma referência. É muito mais fácil. É muito mais difícil para um líder liderar quem o questiona. É muito mais difícil liderar quem pensa diferente. Isso exige da liderança uma formação, uma consciência muito maior. Mas tenha certeza, Dani, é isso que traz inovação. É isso que alavanca a performance. Tem um monte de pesquisa no mercado, é só a gente procurar, já está comprovado, né? Então, o líder precisa entender disso muito cedo. Muito cedo. Só que ele também precisa entender que vai ser muito mais trabalhoso para ele na sua jornada de liderança, mas muito mais compensador ao final. E a própria liderança e a organização precisam ter uma consciência, né? A minha impressão é que, você falou de cotas, é que as cotas podem criar, quando você trabalha com cotas sem um propósito de integrar de fato, você reproduzir as dificuldades que a pessoa passa na vida dela dentro da empresa. Ela passa pelo mesmo problema. Eu já tive convivência com pessoas, PCDs, que me falaram, eu estou aqui, mas eu sou encostado, eu não tenho a mesma oportunidade, eu não consigo crescer igual aos outros, eu pareço que as pessoas me mantêm aqui, seja por um fim de cota ou para dizer que tem, mas eu não vejo as mesmas oportunidades, né? E acho que cabe à liderança, mas também à organização, conforme ela evolui na cultura, criar esse ambiente integrado e não só inclusivo, né? Exato. Hoje, eu estou numa empresa que é a Datum, que dentro dos seus elementos de cultura, né, um deles é a multiplicidade para gerar impacto. E é muito incrível, porque eles realmente acreditam que esta diversidade, né, é que alavanca os resultados que a gente entrega no cliente. Então, isso está como elemento cultural. Só que nem todas as empresas, as organizações têm essa consciência que tu traz. Não, não tem, né? E quando a gente fala de diversidade, aí eu vou trazer um conceito que é muito meu, tá? Isso não está em livro nenhum. Né? A gente vai vencer a barreira da diversidade, da inclusão, o dia que a gente não precisar mais falar sobre isso. Vai levar muito tempo, né? Eu tenho clareza que a gente está plantando frutos para daqui 30, 40, 50 anos. Mas o dia que eu não precisar mais falar de diversidade, essa etapa foi vencida. O dia que eu olhar o ser humano pelo ser humano e pelo que ele pode entregar, né? Eu não preciso mais falar de diversidade, eu não preciso mais ter cotas. Porque eu simplesmente vou olhar de forma humanizada para aquele ser que está na minha frente, que é capaz, sim, de entregar resultados, de ser feliz, de se encontrar dentro de uma organização e de se desenvolver.
Mas falta muito tempo para a gente chegar lá, Dani. Isso não vai ser Uhum. agora, e eu tenho essa clareza. É uma caminhada longa, né? Mas é É um, uma caminhada é um longa. objetivo que não pode se perder, né? Falando Exato. um pouco para o nosso público da Fenalol, agora, Eva, na Fenalol a gente tem muita gente interessada em se aprimorar nas tendências do mercado, advogados, compliance, gestão de riscos. Eu queria olhar a tua visão de RH, como que você entende que a área de gente e a área de compliance atuam na construção e na manutenção de uma cultura organizacional ética e também diversa, como a gente está falando de diversidade, né? Como que você entende que é essa sinergia entre recursos humanos e jurídico compliance na construção da cultura? Nossa, essa pergunta é riquíssima. Bom, primeiro eu quero dizer que eu sempre tive uma felicidade e uma honra ao longo da minha trajetória de trabalhar próxima das áreas de compliance, tá? O jurídico, compliance, enfim. E sempre foi muito legal. Também tive a oportunidade de implantar, né, os projetos e conduzir os projetos de ética e conduta em algumas organizações, implantar desde o código, treinar todo mundo, levar o tema. Então, assim, para mim é extremamente importante esta união entre RH e compliance. Essas áreas, elas são interdependentes, elas não podem trabalhar separadas em nenhum momento. Então, dito isso, o que é cultura no final do dia? A cultura, ela é gerada a partir, né, das mensagens verbais, mas principalmente as não verbais que chegam até as pessoas da organização acerca daquilo que é tido como valorizado. Então, eu digo que eu valorizo tal comportamento, né? Na grande maioria das vezes, isso vai no não verbal, isso não está falado, não está escrito, na grande maioria. Então, ela é uma junção de comportamentos, símbolos e sistemas. Isso é cultura. Pela minha experiência, eu gosto de dizer que cultura é o que eu faço, não é o que eu digo. Não é o que está no quadro na parede. Se cultura tem a ver com as mensagens daquilo que é valorizado, daquilo que é certo para uma determinada organização, daquilo que é esperado, aonde que o compliance entra nisso? O compliance nada mais é do que um conjunto ali de procedimentos, regras, né, para que a empresa esteja aderente a normas externas e internas. Então, como que a gente constrói uma cultura, vou botar entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, uma cultura forte, né? Ai, nossa cultura é forte. Toda cultura é forte, toda empresa tem uma Sim, pro bem cultura, e pro né? mal, né? Ela é forte pro Pro bem e bem pro e pro mal. mal, exato. Então, assim, como que eu construo a cultura desta organização sem a base? Qual é a base? Compliance. Porque parte daquilo que é valorizado. Então não tem como, me incomoda um pouco, aqui nós temos vamos criar uma cultura de compliance. Compliance está dentro da cultura organizacional, não é uma cultura à parte. Então é extremamente importante e os RHs precisam entender isso. E as áreas jurídicas também precisam entender isso, porque é a união das duas, né, que vai ajudar essa organização a de fato fazer com que essa cultura que está escrita, né, ou que está dita, se torne verdade. Isso é realmente o que eu penso e é o que a minha experiência me trouxe, Dani. Tá? Então, não tem como construir cultura sem a base. E a base, ela vem de uma área de compliance. E a cada resposta do compliance, do jurídico, a uma consulta, a um caso interno, a um posicionamento nas empresas que existem comitês, ele é uma expressão dessa cultura, seja destruindo ou seja construindo ainda mais, né? Então é uma responsabilidade enorme da área de compliance de continuar nutrindo essa estrutura, essa cultura, a cada movimentação que se faz em responder, em receber as pessoas que procuram nos canais de denúncia, em dar a devida resposta, em externalizar o que a empresa atua como uma cultura de integridade.
Isso chega a tal ponto, como você falou da diversidade, que um dia a gente não vai falar disso. O ponto ideal nas empresas é quando a cultura da integridade do compliance você não precisa mais falar. É tão enraizado nas Exato. pessoas que aquela empresa é íntegra, que ela não faz nada que vai além da questão legal. E além disso, há uma questão de pessoas inclusiva, que é um tema que, poxa, é tão óbvio que é como os hábitos diários que a gente faz, é automático. E esse eu acho que é o objetivo que deveria ser pelo menos a mira de todo gestor de compliance, né? Exatamente, exatamente. Só que por que a gente não consegue? Por que a gente separa, né? Geralmente a gente separa. Geralmente está lá, não, deu um problema, resolve com compliance, né? Ah, faz uma denúncia. Aí o RH vem, o RH, ele então, foi compliance que decidiu, então Quem agora eu toma vou essa tomar a decisão, né? decisão. Quem toma essa decisão, né? Foi o compliance que tomou a decisão, eu, RH, executo. Não, a articulação tem que ser o quanto que essa situação que chegou até o nosso canal de denúncia fere a cultura que a gente diz que quer. Então, compliance e RH por meio dos comitês precisam levar essa reflexão para o board. Precisam levar. Né? Então, é um trabalho em conjunto. E, Dani, é um trabalho muito bonito. Muito bonito. Eu tive a sorte e a honra de ter tido diretores de compliance incríveis. Incríveis, tá? Aprendi demais com eles, assim. Acho que consegui deixar um pouquinho também. Com certeza conseguiu. E essa, eu falei de sinergia, é o nome do programa, mas na minha pergunta tinha o sinergia entre recursos humanos e jurídico e compliance, mas acho que é legal na tua fala o quanto a gente vê que é essencial, né? O quanto eu vou conectar também a questão política, a articulação, o isolamento que você trouxe também, que é um conceito importante. Essa é uma área que não pode se isolar. O compliance não pode se sentir em uma ilha dentro da companhia e principalmente na parceria com recursos humanos, né? Eu acho que essa é um dos grandes segredos, que são os dois principais, eu acho que os dois principais guardiões da cultura organizacional e precisam trabalhar muito bem juntos, né? Perfeito, Dani. Muito legal, Eva. Eu queria fazer a nossa pergunta final, que é bem fácil, mas eu sempre pergunto se a pessoa tem uma definição que ela leva, ou se ela gosta de uma definição de algum lugar, mas o que ela define como liderança. Qual é a sua definição de liderança? Bem difícil essa pergunta, né? Porque liderança é um monte de coisa. Mas deixa eu te trazer assim e trazer para o público uma reflexão muito simples, tá? Para mim, liderar é potencializar. Simples assim. O que é potencializar? É tornar mais eficaz, é intensificar, é incrementar, mais ativo, é aumentar, né? Existe um conceito na psicologia positiva que é incrível, que se chama florescer, florescimento. O florescimento nada mais é que nós, enquanto indivíduos, dentro de um determinado contexto de nossas vidas, apesar das dores, apesar dos desafios, apesar dos momentos difíceis, termos uma soma de mais emoções positivas do que negativas, conseguirmos, né, ter resiliência para seguir em frente e termos este olhar, né, mais positivo, mais otimista da vida. Onde é que a liderança entra nisso? Se é para ser líder, é para cuidar de gente. No momento em que eu decido assumir uma cadeira de liderança, eu tenho que entender de pessoas e eu tenho uma responsabilidade com o desenvolvimento e com a performance dessas pessoas. E para isso, eu preciso de fato me conectar com elas. Daqui mais 30 anos, no dia que eu resolver realmente parar, não sei se a minha energia vai durar mais 30, mas eu espero que sim.
eu não tenho dúvida nenhuma que eu não vou me lembrar dos cargos que eu tive. Eu não vou me lembrar do dinheiro que eu acumulei. Eu vou me lembrar das pessoas que eu desenvolvi e que eu ajudei a crescer. Isso é liderar. O resto é cenário. O resto é contexto que muda de organização para organização. A gente sempre vai ter que entregar resultado, performar, criar processos, faz parte em qualquer empresa. Mas o quanto a gente cuida e o quanto a gente desenvolve e toca as pessoas que estão ao nosso lado, isso é o que faz a diferença. Dani, é nisso que eu acredito. É assim que eu faço gestão há mais de 15 anos e é assim, com as pessoas, que eu tive a oportunidade de me desenvolver, de crescer, de errar muito, de acertar bastante também e de entregar, sim, coisas incríveis nas empresas pelas quais eu passei. Então, liderar é potencializar, porque quando eu potencializo pessoas, eu potencializo resultados individuais que impactam numa potencialização de resultados de time. E qual é a consequência disso? Eu consigo potencializar o negócio do qual eu faço parte. Adorei, adorei. Não é tão difícil assim a pergunta. Você arrasou na resposta e eu achei muito legal, principalmente quando você traz essa questão da lembrança, né? Do cargo. Você não vai se lembrar do cargo, mas também não se iluda porque as pessoas também não vão se lembrar. Eu, quando faço a pergunta da inspiração de líderes, muita gente responde assim: o fulano de tal não menciona o cargo que ele tinha, ou quando menciona, fala assim: eu acho que ele era diretor naquela época. Mas o nome da pessoa e a parte que ela fez, ou a participação que ela teve no desenvolvimento, ninguém esquece. Mas aquele cargo, ele acaba ficando, eu acho que era. Tanto faz se ele era isso, se ele era aquilo. O importante não é este ponto, né? Então é muito legal porque isso está dentro da sua definição de liderança, que é linda. Eu vou escrever essa definição, vou botar num quadro porque eu adorei. Eu queria ter mais umas 3 horas aqui para te entrevistar, mas foi um prazer imenso receber você aqui. Eu queria agradecer de coração a tua generosidade de trazer todo esse teu conhecimento, esse teu carisma, essa tua experiência para a gente, para esse público. O meu objetivo é criar um conteúdo relevante para as lideranças. Eu acho que trazer você é estar conectado a esse propósito. Então foi um verdadeiro privilégio para mim e para o público também. Muito obrigado. Dani, eu que agradeço. Sucesso, né, na feira. Acho que vai ser maravilhoso. Sei que você vai palestrar, vai ser incrível. E conta comigo para outros momentos. E muito, 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 muito obrigada por ter essa oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho da minha história. Eu que agradeço, foi demais. Eu queria agradecer a Datum também por liberar sua estrela Eva para estar aqui junto com a gente. Queria agradecer especialmente à produtora Heavy Drops Media e seu time, que sempre acredita no projeto e me apoia muito. A todos os amigos e seguidores pela paciência com quem está começando. Eu espero vê-los na Fenalol 2024, lá em outubro. Não percam, o link para as inscrições estão aqui no comentário do vídeo. E eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Não se esqueçam de seguir @Olho no Líder no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, seguir no Spotify para não perder nenhum episódio. Meu muito obrigado e até a próxima.